Ela está no banheiro, o WhatsApp aberto. O status dele mostra online há 10 minutos. O dedo dela hesita sobre a tela. Ela já digitou a mensagem 3 vezes. Apagou. Digitou de novo. Uma pergunta simples, aparentemente inocente. Oi, tudo bem? Sumiu. Mas ela sabe que não é só uma pergunta, é uma tentativa de puxar ele de volta, de fazer ele olhar para ela, de existir no radar dele por mais alguns minutos. Ela olha para o espelho, a respiração está curta, o peito apertado. O reflexo mostra uma mulher cansada, cansada de esperar, cansada de checar, cansada de sentir o coração acelerar toda vez que o celular vibra. E no fundo, bem no fundo, ela sabe o que está fazendo. Você não quer atenção, você quer migalhas que acalmem o pânico. Você quer qualquer sinal de que ele ainda está ali, que ele ainda se lembra de você, que você não foi esquecida, que você importa para alguém. E vem a vergonha. A vergonha de precisar tanto. A vergonha de ser essa mulher que fica olhando o celular no banheiro às 11 da noite. A culpa de parecer carente, grudenta, desesperada. A culpa de querer o que todo mundo quer, mas ter vergonha de admitir. O medo de envelhecer assim, mendigando presença de quem não te quer por inteiro. O medo de que isso seja tudo que você vai ter. O medo da rejeição que você já sente mesmo antes de ser rejeitada. Se você conhece essa cena. Se você já ficou com o dedo hesitando sobre uma mensagem que não deveria mandar. Se você já sentiu vergonha de querer o que todo mundo quer, quer ser vista, ser lembrada, ser escolhida, ser importante para alguém, esse vídeo é seu. Porque hoje eu te dou 11 chaves de presença para ser notada sem mendigar. Sem joguinhos, sem manipulação, sem fingir que não se importa quando se importa demais, com respeito. A partir de hoje, em 40 segundos, eu te entrego a primeira chave, a que muda teu tom e o ritmo da conversa inteira. Se você quer força tranquila e paz em vez de ansiedade e desespero, inscreva-se agora e vem comigo. Tem uma palavra que transforma tudo em mendicância. Eu já te digo qual é e o que colocar no lugar. Mas antes, deixa eu te explicar por que você está presa nesse ciclo. Porque quanto mais você tenta conseguir atenção, menos atenção você recebe. Porque isso não é defeito seu, é neurologia. E quando você entende o mecanismo, tudo começa a mudar. O cérebro humano funciona por contraste e novidade. Aquilo que está sempre disponível perde valor percebido. Aquilo que é imprevisível ganha valor. É uma programação antiga, de quando nossos ancestrais precisavam estar atentos ao que mudava no ambiente para sobreviver. O que era constante podia ser ignorado com segurança. O que mudava precisava de atenção imediata, porque podia ser ameaça ou oportunidade. E esse mecanismo ancestral ainda funciona em relacionamentos hoje, mesmo quando não faz mais sentido. É por isso que o cara que responde às vezes, que aparece e some, que alterna carinho e frieza sem padrão previsível, te prende mais do que o cara que está sempre ali sendo consistente. Parece contraditório. Parece que deveria ser o oposto, mas não é. Seu cérebro está literalmente viciado no ciclo de angústia e alívio. Toda vez que ele finalmente aparece, depois de sumir, depois de te deixar esperando dias, depois de te fazer sofrer, imaginando o pior, você sente uma onda de dopamina, alívio intenso, euforia, a sensação de que valeu a pena esperar, de que você não estava errada em acreditar nele, de que vocês ainda têm algo especial. E você tolera os sumiços, tolera as respostas frias, tolera ser tratada como opção quando deveria ser prioridade, porque os retornos parecem tão preciosos, tão especiais, tão cheios de alívio depois da dor. É como se a dor aumentasse o prazer do retorno. E, de certa forma, neurologicamente aumenta mesmo. Isso se chama reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que faz pessoas viciarem em caça-níqueis nos cassinos. A máquina não paga toda vez que você puxa a alavanca. Paga de vez em quando, de forma completamente imprevisível. E é justamente essa imprevisibilidade que vicia. Se pagasse toda vez, não seria emocionante, não teria graça, você pararia de sentir aquele frio na barriga. Se nunca pagasse, você desistiria depois de algumas tentativas. Mas quando paga, às vezes, quando você nunca sabe se a próxima tentativa vai ser a premiada, você fica presa, ficando, apostando, esperando o próximo pagamento, gastando moedas que não tem, perdendo noites que não voltam, vivendo em função daquela máquina que às vezes te recompensa. E é por isso que dar mais não funciona quando você está lidando com alguém que te dá atenção intermitente.
Quanto mais você manda mensagem, mais você está disponível a qualquer hora, mais você corre atrás, mostrando que está sempre ali esperando, menos valor você tem na percepção dele. Não porque você valha menos como pessoa, não porque você seja menos merecedora de amor e atenção, não porque exista algo errado com você, mas porque o cérebro dele, como qualquer cérebro humano, está programado para desvalorizar o que é abundante e valorizar o que é escasso. Água da torneira não parece preciosa. Você abre, sai, nem pensa, é só água. Água no deserto vale ouro, vale a vida, vale tudo que você tem. E quando você está sempre ali, sempre mandando mensagem, sempre disponível para ele a qualquer momento, sempre correndo atrás, independente de como ele te trata, você virou a água da torneira na vida dele. Disponível demais para parecer valiosa, presente demais para ele sentir falta. A solução não é jogar joguinho, não é fingir que não se importa quando se importa demais. Não é sumir de propósito para criar escassez artificial e fazer ele sentir sua falta. Não é manipular a situação para parecer inalcançável, misteriosa, difícil de conquistar. Isso é só mais uma forma de mendicância disfarçada. Você ainda está agindo em função dele. Ainda está calculando cada movimento pensando na reação dele. Ainda está presa no mesmo jogo, só mudou a estratégia. A solução de verdade é diferente. É mudar sua presença por dentro. Mudar como você está no mundo independente dele. Não para ele te querer mais. Não como estratégia para conquistar atenção, mas para você se respeitar mais. Para você gostar mais de quem você é quando não está correndo atrás de ninguém. Para você se reconhecer no espelho de novo. E o efeito colateral quase sempre é que ele começa a te tratar diferente. Porque presença verdadeira, presença centrada, presença calma é magnética. Atrai sem esforço. Desespero não é. Agitação não é. Mendicância definitivamente não é. Ninguém quer estar perto de desespero, todo mundo quer estar perto de paz, todo mundo quer estar perto de quem está bem consigo mesma. Agora eu vou te dar a primeira chave. E essa chave muda tudo que vem depois. É a fundação sobre a qual todas as outras se constroem. A primeira chave de presença é o que eu chamo de tríade calma. Você usa isso antes de qualquer resposta, antes de qualquer ação. Toda vez que sentir ansiedade, subir, toda vez que a mão for automaticamente para o celular, toda vez que o peito apertar querendo fazer alguma coisa para aliviar a angústia. Funciona em 3 partes integradas. Primeiro, corpo. Você solta os ombros conscientemente. Por um segundo e percebe onde eles estão. Provavelmente estavam tensos, quase encostando nas orelhas, carregando o peso da ansiedade sem você nem perceber. Deixa eles caírem. Sente o alívio de soltar essa tensão. Relaxa a mandíbula, deixando os dentes se separarem levemente. A mandíbula é onde guardamos tensão emocional sem perceber. Muita gente range os dentes dormindo justamente por causa de tensão acumulada que não libera durante o dia. Abre o peito um pouco, deixando espaço para o coração respirar, sem comprimir. Ombros para trás, suavemente. Queixo paralelo ao chão. Você está criando espaço físico para o seu corpo se acalmar. Segundo, respiração. Inspira pelo nariz contando até 4, lentamente. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos pulmões contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira pela boca contando até 6. Mais lento do que inspirou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa proporção específica não é aleatória. A inspiração mais longa que a inspiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e recuperação do corpo. Ele manda um sinal químico para o seu organismo dizendo que não é emergência, que não tem tigre te perseguindo, que você pode desacelerar com segurança, faz esse ciclo 2 ou 3 vezes seguidas, você vai sentir o corpo responder. Terceiro, voz interna e externa. Internamente, você repete uma âncora, uma frase que te centra. Quem controla o ritmo muda o rumo. Ou, eu não mendigo presença, crio acordos. Escolhe a que funciona melhor para você naquele momento. Externamente, quando for falar ou escrever, fala mais devagar do que seu impulso pede. Tom mais baixo. Sem pressa de dizer tudo de uma vez, sem atropelar palavras tentando preencher silêncio. Essa combinação dos 3 elementos muda teu estado interno em menos de 1 minuto. E muda completamente como você é percebida pelos outros. Pessoa calma transmite segurança, transmite que sabe o que quer, transmite que está bem consigo mesma. Pessoa ansiosa transmite instabilidade.
transmite carência, transmite que precisa de algo externo para se sentir bem, e as pessoas gravitam para a segurança. Querem estar perto de quem está em paz, querem estar perto de quem não precisa delas para estar bem. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina essa cena. Antes, ele mandou uma mensagem seca depois de um dia inteiro de silêncio. Estou ocupado, depois falo. 4 palavras. Depois de você ter mandado 3 mensagens ao longo do dia, você sente o peito apertar. A ansiedade sobe como uma onda. Você quer mandar outra mensagem perguntando o que ele quer dizer com isso, se está tudo bem entre vocês, se você fez algo errado porque ele está tão distante. Você digita, ok, tudo bem então, me fala quando puder, estou preocupada. As reticências denunciam a insegurança. O tom implora sem perceber. Ele lê, visualiza e não responde. E você fica olhando para o celular, esperando os 3 pontinhos que não aparecem, esperando um sinal de que você importa. Depois, ele manda a mesma mensagem seca. Estou ocupado, depois falo. Você sente a ansiedade começar a subir, o peito apertar. Mas você reconhece o padrão. Você já conhece essa sensação. Você faz a tríade calma, solta os ombros conscientemente, percebe a mandíbula e relaxa. Respira 4, 4, 6. 2, 3 vezes. Repete para si mesma. Quem controla o ritmo muda o rumo. E você não responde na hora. Guarda o celular, faz outra coisa. 1 hora depois, quando está mais centrada, mais dona de si, manda. Sem problema, me liga às 19 quando puder. 6 palavras, sem reticências, sem implorar, sem perguntar se está tudo bem. Só uma informação clara de como retomar o contato. E você guarda o celular de novo e continua a sua vida. Essa diferença parece pequena, parece só trocar palavras, mas muda tudo. Muda como ele te percebe. Muda como você se percebe, muda o ritmo inteiro da relação. Se isso te deu um clique de clareza, inscreva-se no canal. Toda semana eu trago ferramentas para você construir força tranquila. A segunda chave é sobre a palavra proibida que mendiga. Existe uma combinação de palavras que, toda vez que você usa, comunica desespero mesmo sem você perceber. E a maioria das mulheres usa o tempo todo sem entender o efeito que causa. A combinação é, por favor, mais qualquer pedido de atenção. Por favor, me responde. Por favor, fala comigo. Por favor, não me ignora. Por favor, não some assim. Toda vez que você coloca por favor antes de um pedido de atenção, você está implorando. Você está comunicando que ele tem o poder de te dar ou tirar algo essencial. Que você está em posição inferior pedindo um favor. E isso muda toda a dinâmica da conversa. Coloca ele em cima, você embaixo. Coloca ele no controle, você na dependência. E ninguém se sente atraído por quem implora. Por mais que ele goste de você, a mendicância afasta. O substituto elegante não tem por favor quando se trata de atenção. É direto, claro, sem mendicância. Coloca vocês no mesmo nível, não em hierarquia. Em vez de por favor me responde, você diz, vi sua mensagem. Prefiro falar por voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Você não está pedindo migalha de atenção. Está informando sua preferência e propondo alternativa clara. Mostra que você tem estrutura, que você tem opinião sobre como quer ser tratada. Em vez de, por favor, não some assim, você diz, funciona melhor com previsibilidade. Podemos combinar quando a gente conversa? Você não está implorando que ele não suma. Está propondo acordo que funcione para os dois. Está tratando como parceria, não como dependência. A diferença é sutil nas palavras, mas poderosa no efeito. Uma posição implora e afasta. A outra propõe e atrai. A terceira chave é a regra de tempo e canal. A maioria das mulheres que mendigam atenção está disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp. Qualquer hora do dia ou da noite que ele manda mensagem, ela responde na hora. Às vezes em segundos. Ele manda oi às 2 da tarde, ela responde em 30 segundos, mostrando que estava olhando para o celular esperando. Qualquer migalha de atenção ela agarra imediatamente. E isso cria um padrão perigoso, onde você está sempre esperando, sempre checando, sempre disponível. Sua vida gira ao redor da notificação. Sua paz depende de quando ele vai digitar. A regra de tempo e canal quebra esse padrão completamente. Funciona assim. Você define para si mesma primeiro e depois comunica, se for natural, quando e como vocês vão se falar. Não deixa no vago, não deixa para ele decidir quando você está disponível. Você propõe a estrutura, exemplos práticos.
Eu prefiro conversar por voz. Texto, para mim, é só para coisas rápidas e práticas. Podemos combinar de ligar terça e quinta à noite? Eu não fico muito no celular durante o dia porque trabalho focada. Se precisar falar comigo de verdade, me liga depois das 19. Assuntos importantes eu prefiro voz. Por texto é fácil mal entender, né? Você está estabelecendo como funciona para você. E quando ele manda mensagem fora desse combinado, você não precisa responder na hora. Pode responder quando for o momento que você definiu. Não por joguinho, porque você está vivendo sua vida no seu ritmo. Isso faz duas coisas poderosas. Primeiro, te liberta da prisão do celular. Você para de viver em função de notificação. Para de sentir o coração acelerar toda vez que vibra. Segundo, comunica que você tem vida, tem estrutura, tem preferências, tem valor próprio. E isso é extremamente atraente. Muito mais atraente do que disponibilidade desesperada 24 horas por dia. Em 30 segundos eu te entrego a frase que encerra qualquer conversa sem humilhar. Mas antes, a quarta chave. O roteiro de 4 passos para conversas difíceis. Quando você precisa falar algo que te incomoda, a maioria das mulheres faz de um jeito que vira briga. Começa acusando, o outro se defende, vira discussão, ninguém sai satisfeito. Ou ela engole e acumula até explodir, ou fala de forma passiva-agressiva que piora tudo. O roteiro de 4 passos resolve isso. Transforma a conversa difícil em comunicação clara. Primeiro passo, fato. Você descreve o que aconteceu de forma observável, sem julgamento, sem interpretação. Quando você confirma encontro e cancela em cima da hora, é fato. Qualquer pessoa concordaria que isso aconteceu. Quando você não se importa comigo, é julgamento. Você está interpretando a intenção dele. Fique no fato. Segundo passo, emoção. Como você se sente com esse fato? Não como ele é. Eu fico frustrada, insegura, é emoção sua. Você é dona dela. Você me faz sentir abandonada, é acusação disfarçada. Você está culpando ele pelo que você sente. A diferença é crucial para ele não se defender. Terceiro passo, necessidade ou limite. O que você precisa ou onde está a sua linha. Eu preciso de previsibilidade para conseguir me organizar. Meu limite é não ficar esperando o dia inteiro sem confirmação. Claro, direto, sem rodeio, sem esperar que ele adivinhe. Você diz, quarto passo, proposta. Você oferece solução, não só aponta problema. Podemos combinar de confirmar sempre até o meio-dia do dia o que funcionaria para você. Você abre espaço para ele participar da solução. A fala completa fica assim. Quando você confirma encontro e cancela em cima da hora, eu fico frustrada porque não consigo me organizar e acabo perdendo outros programas esperando. Eu preciso de previsibilidade para ficar tranquila. Podemos combinar de confirmar sempre até o meio-dia? Sem ataque, sem ironia, sem acusação, só informação clara e proposta concreta. Ele pode concordar, discordar, propor ajuste, mas não pode dizer que você atacou, porque você não atacou. Você comunicou com clareza. A quinta chave é sobre perguntas de conexão versus perguntas de cobrança. Quando você está ansiosa, quando está com medo de perder ele, quando está insegura sobre onde você está na vida dele, suas perguntas viram interrogatório sem você perceber. Onde você estava? Por que demorou para responder? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Quem é essa mulher que curtiu sua foto? Essas perguntas colocam ele na posição de réu num tribunal. Ele se sente investigado, vigiado, desconfiado e se fecha. Levanta as defesas. Fica irritado ou evasivo. E você fica mais insegura ainda, achando que ele está escondendo algo, quando na verdade ele está só se protegendo do interrogatório. Perguntas de conexão são completamente diferentes. Como foi seu dia? O que foi mais interessante essa semana? O que está te preocupando ultimamente? Do que você precisa agora? O que você está assistindo de bom? Essas perguntas mostram interesse genuíno pela vida dele. Não estão checando, estão conhecendo, não estão investigando, estão se aproximando. Convidam abertura em vez de criar defensividade. Criam intimidade em vez de tensão. A diferença não está só nas palavras que você escolhe, está na energia por trás. Interrogatório vem de medo, de desconfiança, de necessidade de controlar. Curiosidade vem de interesse real, de querer conhecer, de gostar de estar perto, e ele sente a diferença. Todo mundo sente, por isso a tríade calma vem primeiro. Você precisa estar regulado emocionalmente
para fazer perguntas que conectam. Se você está em pânico interno, suas perguntas vão parecer cobrança, mesmo que as palavras pareçam gentis. A energia entrega. A sexta chave é o uniforme de energia. São ajustes sutis na sua presença física que comunicam valor sem você dizer uma palavra. Comunicam antes da boca abrir. Comunicam no jeito que você entra no ambiente. Primeiro, postura. Ombros abertos, não curvados para frente como quem está se protegendo. Coluna alongada, não encurvada. Queixo paralelo ao chão, não olhando para baixo como quem pede desculpa por existir. Peito levemente aberto, não comprimido. Essa postura comunica: eu estou confortável ocupando espaço. Eu mereço estar aqui. Eu não preciso me encolher. Segundo, pausa no olhar. Quando ele falar, você olha nos olhos dele sem desviar toda hora. E quando você falar, sustenta o olhar com tranquilidade. Não é encarar agressivo, fixo, intimidador. É presença tranquila. Mostra que você está ali de verdade. Que você não está com vergonha do que está dizendo. Que você acredita nas suas palavras. Terceiro, cadência. Falar mais devagar do que seu impulso pede. Não correr para preencher silêncios desconfortáveis. Não atropelar as palavras tentando dizer tudo antes que ele perca interesse. Não rir demais de piada que não teve graça só para manter ele feliz. Respirar entre frases. Deixar pausas existirem. Silêncio confortável é poderoso. Mostra que você não precisa entreter ele o tempo todo para valer alguma coisa. Mostra que você está em paz com o espaço entre vocês. Esses três elementos juntos, postura, olhar e cadência, mudam completamente como você é percebida. Presença calma, centrada, tranquila, é magnética. As pessoas querem estar perto. Presença ansiosa, agitada, que fala demais, que ri nervoso, que olha para o chão, afasta. Não porque você seja ruim, mas porque a ansiedade contagia e ninguém quer ser contagiado de desconforto. Tem uma frase que encerra qualquer conversa com elegância. E a sétima chave é sobre isso. Encerramento elegante. A maioria das mulheres não sabe encerrar conversa ou encontro. A conversa vai se arrastando, vai ficando tarde, ela fica esperando ele encerrar, ou quando ela tenta encerrar, pede desculpa no processo. Ah, deixa eu te liberar, você deve estar cansado, desculpa, devo estar te enchendo, não quero tomar seu tempo. Isso comunica que você estava sendo fardo, que o tempo dele é mais valioso que o seu, que você deveria agradecer por ele ter dado atenção para você. É mendicância disfarçada de educação. O encerramento elegante é diferente. Você escolhe o momento de encerrar. Você encerra com clareza e firmeza. E você não se desculpa por ter estado ali. A frase é simples: agora vou sair. Seguimos amanhã, 20 horas. Ou preciso ir, foi bom falar contigo. Quarta a gente continua. Ou vou desligar, amanhã te ligo no horário combinado. Você define quando acaba. Você propõe quando retoma. E depois você realmente sai. Guarda o celular. Encerra a ligação. Levanta da mesa. Não fica esperando ele dizer mais alguma coisa. Não fica arrastando a despedida. Esse gesto parece pequeno, parece só questão de educação, mas comunica muito. Comunica que você tem vida além daquela conversa, que seu tempo tem valor, que você não está mendigando mais alguns minutos de atenção dele, que você é dona do seu tempo. A oitava chave é o limite com consequência previsível. Essa é a mais importante de todas e a mais difícil de praticar consistentemente. Muitas mulheres colocam limite, mas não colocam consequência. Ou colocam consequência, mas não cumprem quando chega a hora. E limite sem consequência é pedido. Grava essa frase, âncora, porque ela vai te acompanhar. Limite sem consequência é pedido. Se você diz não gosto quando você cancela em cima da hora, mas continua aceitando toda vez que ele cancela, você não colocou limite nenhum. Você fez um pedido educado que ele pode ignorar completamente sem custo. Sem consequência, ele não tem motivo para mudar. Funciona para ele do jeito que está. O formato que funciona é: se X aconteceu, faço Y. E você cumpre. Sempre. Sem drama. Sem negociar depois. Sem voltar atrás porque ele pediu desculpa. Exemplo prático. Se não confirmar até às 18 horas, eu não espero. Reagendamos outro dia. Se ele não confirmar até às 18, você realmente faz outros planos. Liga para amiga, vai ao cinema, faz qualquer coisa. E se ele aparecer às 19h30 dizendo que dá sim para encontrar, você diz: hoje não dá mais, já fiz outros planos. Me fala outro dia com antecedência, sem raiva na voz, sem sermão, sem explicar por que você está fazendo isso. Só consequência cumprida. Na próxima vez ele sabe que precisa confirmar se quiser te ver.
ou não te encontra. E se ele não aprender e continuar não confirmando, você tem informação valiosa sobre quanto ele está disposto a investir nessa relação. Eu não mendigo presença. Crio acordos. A nona chave é ausência com acordo. Muitas mulheres têm medo do silêncio na relação. Medo de que, se não responderem rápido, ele vai sumir de vez. Medo de que, se não estiverem sempre presentes, sempre disponíveis, vão ser esquecidas. Que outra mulher mais disponível vai aparecer e tomar o lugar delas. Mas presença constante não é presença de verdade. É barulho, é ruído, é falta de espaço para sentir falta. Ausência com acordo é diferente. É saber quando parar de responder, quando ficar em silêncio e como retomar depois. Funciona assim. Você não precisa responder toda a mensagem imediatamente, você pode ter momentos do dia ou da semana em que não está disponível. E você comunica isso com clareza, sem drama, sem explicação excessiva. Vou ficar offline até amanhã. Qualquer coisa importante retomamos de manhã. Esse fim de semana vou estar ocupada com família. Segunda, a gente fala: hoje estou focada em trabalho, não vou estar no celular. Te ligo à noite. Você não está assumindo por joguinho, não está desaparecendo para criar escassez artificial. Você está vivendo sua vida. Tem coisas acontecendo além dele e está comunicando isso com naturalidade. Quando você retoma depois da ausência, retoma com tranquilidade. Sem pedir desculpa por ter ficado ausente, sem explicar demais cada detalhe de onde estava, o que fez, por que não respondeu antes. Oi, voltei, como foi o fim de semana? Simples assim. A ausência com acordo é mais poderosa que presença desesperada o tempo todo. Ela comunica que você tem vida própria, que você escolhe quando está disponível, que a presença dela tem valor justamente porque não é constante. A ausência com acordo vale mais que presença com migalhas. Vem aí o passo a passo para você não recair nesse padrão de mendigar atenção. Inscreva-se para não perder. Mas antes, a 10ª chave, critério mínimo de reciprocidade. Isso é absolutamente crucial e a maioria das mulheres nunca para definir. Você estabelece para si mesma, de forma clara, o que precisa existir para você continuar investindo nessa relação. Não o ideal romântico que você sonha. Não a perfeição que não existe. O mínimo, o básico, o inegociável sem o qual você não consegue ficar em paz. Pode ser coisas concretas e verificáveis, ele precisa responder mensagens em até 24 horas, na maioria das vezes. Precisa confirmar encontros com pelo menos um dia de antecedência. Precisa ligar, não só mandar texto, pelo menos uma vez por semana. Precisa estar presente de verdade quando a gente está junto, olhando para mim e não para o celular o tempo todo. Você define seus critérios. Escreve num papel se precisar para ficar claro e você observa se esses critérios estão sendo cumpridos na realidade, não na promessa. Se não estão, você não precisa brigar, não precisa fazer drama, não precisa convencer ele a mudar, não precisa implorar que seja diferente. Você só precisa decidir com clareza se quer continuar investindo tempo e energia em algo que não te dá o mínimo. A pergunta que clareia tudo, que corta a confusão é: se ele continuar exatamente assim pelos próximos 5 anos, eu ficaria. Não se ele mudasse, não se ele melhorasse. Se ele continuasse exatamente assim como está hoje. Se a resposta honesta for não, você está esperando mudança que não foi prometida. Está vivendo de esperança em vez de realidade. Presença não é barulho, é ritmo e critério. A 11ª chave é a higiene de dopamina. Essa chave parece não ter a ver diretamente com ele, mas tem tudo a ver. Quando você fica checando o celular compulsivamente a cada 5 minutos, stalkeando redes sociais dele e de outras mulheres, esperando notificação como quem espera loteria, analisando cada story, tentando decifrar mensagens ocultas, você está viciando o seu cérebro em microdoses de dopamina. E esse vício te deixa mais ansiosa, mais reativa, menos presente, menos centrada. Te deixa à mercê de cada vibração do celular. Higiene de dopamina é reduzir essas checagens compulsivas deliberadamente. Não olhar celular logo que acorda, os primeiros 30 minutos são seus. Colocar limite de tempo nas redes sociais. Não stalkear perfil dele, tentando decifrar o que significa cada curtida, cada comentário, cada story. Cada verificação obsessiva é uma dose de estresse que você injeta em si mesma. Cada checagem alimenta a ansiedade em vez de acalmar.
Você acha que vai se sentir melhor se olhar, mas na verdade piora. Redireciona essa energia para algo que te constrói. Um livro que você está querendo ler, uma caminhada no parque, uma conversa real com a amiga olho no olho, uma aula de algo novo. Quando você reduz essa agitação digital, sua presença muda completamente, você fica mais centrada, menos reativa, mais capaz de usar as outras 10 chaves que eu te dei, mais capaz de esperar antes de responder, mais capaz de cumprir consequências, mais capaz de ter presença real. A atenção que vale fica quando você define o mínimo e sustenta. Agora eu vou te mostrar como aplicar essas 11 chaves ao longo de uma semana de forma prática e estruturada. São microgestos, um foco principal por dia, que vão consolidar essa nova forma de estar presente sem mendigar. Não tenta fazer tudo de uma vez. Não tenta ser perfeita desde o primeiro dia. Vai devagar, consistente, um passo de cada vez. No primeiro dia, você foca exclusivamente na tríade calma. Nada mais, só isso. Toda vez que pegar o celular para checar se ele mandou mensagem, você para. Percebe o gesto automático antes de completar. Percebe a ansiedade que está te movendo. Solta os ombros conscientemente. Respira 4, 4, 6. Repete a âncora. Quem controla o ritmo muda o rumo. E só depois decide se vai olhar ou não. Se decidir olhar e tiver mensagem dele, espera 5 minutos antes de responder. Não importa o que seja. Não importa se parece urgente. 5 minutos. Coloca timer no celular se precisar. Esses 5 minutos são para quebrar o padrão de reatividade automática, para mostrar para o seu cérebro que você pode escolher quando agir. No final do dia, pega um caderno e anota com honestidade. Quantas vezes você conseguiu fazer a tríade calma antes de agir? Quantas vezes conseguiu esperar os 5 minutos? Como foi a sensação de não reagir na hora? O que você descobriu sobre você mesma nesse processo? No segundo dia, você pratica a resposta elegante, sem a palavra proibida. Mantém a tríade calma do dia anterior, mas adiciona esse foco. Se ele mandar a mensagem, você usa uma das frases que te dei. Vi sua mensagem. Prefiro voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Sem por favor. Sem reticências que denunciam insegurança. Sem implorar nas entrelinhas. Você está propondo, não pedindo permissão. Você está informando sua preferência, não mendigando atenção. Você está treinando um novo padrão de comunicação, está ensinando para ele, principalmente para si mesma, que você não está disponível 24 horas por dia esperando qualquer migalha de contato. Se ele não mandar mensagem, não inventa assunto só para aparecer. Deixa o silêncio existir. No terceiro dia, você estabelece a regra de tempo e canal de forma concreta. Decide com clareza em que horários você responde mensagem e em que horários não. Talvez você defina, não respondo durante o horário de trabalho, só respondo mensagens dele entre as 7 e as 10 da noite. Define também que assuntos sérios, assuntos emocionais, discussões sobre a relação são por voz e não por texto. Comunica isso para ele se surgir oportunidade natural na conversa. E cumpre o que definiu. Mesmo que dê vontade enorme de responder na hora porque ele mandou algo carinhoso, você espera o horário que você mesmo estabeleceu. Esse dia é sobre provar para si mesma que você controla quando está disponível. Que a decisão é sua, não dele. No quarto dia, você pratica o uniforme de energia em alguma interação real, seja um encontro presencial, seja uma ligação telefônica. Presta atenção consciente na postura do seu corpo. Ombros abertos, não curvados para frente. Queixo paralelo ao chão, não olhando para baixo. Fala mais devagar do que seu impulso natural pede. Não corre para preencher silêncios com palavras nervosas. Se perceber que está acelerando, que está falando rápido demais, respira fundo e desacelera conscientemente. Observa com curiosidade como muda a dinâmica da conversa quando você está mais centrada, mais presente, mais tranquila. Observa como ele responde diferente quando você não está agitada. No quinto dia, você usa o roteiro de 4 passos. Se tiver algo que precisa falar para ele, algum incômodo, algum pedido, algum limite, você prepara antes de falar. Pega papel e escreve. Fato: o que aconteceu de forma observável. Emoção: como você se sentiu. Necessidade: o que você precisa. Proposta: o que você sugere como solução. Pratica falando em voz alta sozinha.
e depois fala por voz com ele, não por texto. Se não tiver nada urgente para falar nesse dia, você pratica escrevendo uma conversa hipotética. Uma situação que te incomodou no passado, reescrita com um roteiro de 4 passos, só para treinar a estrutura, para ter ela na ponta da língua quando precisar de verdade. No 6º dia, você pratica limite com consequência de forma concreta, escolhe algo pequeno mais claro para testar. Se ele propõe encontro, você pede confirmação até determinado horário. Confirma até as 18 que eu me organizo. Se ele não confirmar até o horário que você definiu, você faz outros planos de verdade. Liga para a amiga, vai ao cinema, faz algo que você quer fazer. Não fica em casa esperando por migalha de última hora. Se ele aparecer depois do horário limite, dizendo que afinal pode, você mantém a consequência sem demonstrar raiva. Hoje não dá mais, já fiz outros planos. Me fala outro dia com antecedência que funciona melhor. Consequência cumprida. Dignidade intacta. No 7º dia, você faz revisão e celebração. Senta em silêncio, talvez com café ou chá, e olha para a semana que passou com olhos de observadora curiosa, não de juíza cruel. O que você conseguiu fazer diferente dessa vez? Quantas vezes usou a tríade calma antes de agir? Quantas vezes esperou antes de responder no impulso? Quantas vezes cumpriu o que disse que ia fazer? Lista 3 vitórias, por menores que pareçam. Eu esperei 10 minutos antes de responder na terça. Eu não mandei mensagem quando ele sumiu na quinta. Eu fui ao cinema sozinha no sábado em vez de ficar esperando. 3 vitórias, celebra cada uma. E depois escreve teu critério mínimo de reciprocidade. O que precisa existir concretamente para você continuar investindo nessa relação. Guarda esse papel em lugar que você veja, lê toda vez que sentir vontade de mendigar atenção. Quem controla o ritmo muda o rumo. Você está aprendendo a controlar seu próprio ritmo. Agora deixa eu responder algumas objeções que você pode estar sentindo. Perguntas que surgem naturalmente quando a gente fala de mudar padrões tão enraizados. Medos legítimos que merecem resposta honesta. E se ele sumir quando eu mudar? Essa é a pergunta que mais assusta, a que paralisa. E a resposta honesta é: pode acontecer. Se você parar de estar sempre disponível, a qualquer hora, sempre correndo atrás, independente de como ele te trata, sempre aceitando qualquer migalha de atenção como se fosse presente valioso, ele pode não gostar, pode estranhar, pode se afastar, pode ir procurar outra mulher que aceite o tratamento que você não aceita mais. E isso dói muito. Mas pensa comigo com toda honestidade. Você quer alguém que só fica porque você mendiga? Que só tá ali enquanto você não tem dignidade? Que só te dá atenção quando você implora? Isso é relacionamento ou é prisão emocional? Se ele sumir porque você parou de implorar, porque você começou a se respeitar, porque você estabeleceu o mínimo que precisa para ficar em paz, ele estava te fazendo um enorme favor de mostrar quem ele realmente é. Estava te liberando de anos de sofrimento futuro. Melhor descobrir agora, enquanto você ainda pode reconstruir, do que daqui 5 ou 10 anos ainda mendigando migalha e cada vez mais presa, cada vez mais longe de si mesma. Vou parecer fria ou difícil? Essa preocupação é muito comum. Existe uma diferença fundamental entre frieza e presença centrada que você precisa entender. Frieza é não se importar de verdade, é indiferença real. É não sentir nada pelo outro. Presença centrada é completamente diferente. É se importar muito, se importar demais até, mas não deixar a ansiedade e o medo ditarem suas ações. É sentir tudo que você sente e ainda assim escolher conscientemente como vai agir. Quando você espera para responder uma mensagem, não é porque não quer falar com ele, é porque está se regulando antes de agir. Está saindo do impulso e entrando na escolha. Quando você define horário para conversar, não é porque quer afastar ele, é porque quer qualidade de conexão, não quantidade desesperada de contato. As pessoas confundem desespero com amor. Acham que quanto mais você corre atrás, mais você prova que ama. Acham que disponibilidade total é sinal de dedicação. Mas desespero não é amor. É medo, é carência. É insegurança travestida de afeto. E presença calma, centrada, segura, é muito mais atraente do que presença desesperada, agitada, carente. E se eu recair no padrão antigo? Você vai recair. Isso é praticamente garantido. Pode anotar. Vai ter dia que você vai mandar a mensagem desesperada que jurou que não ia mandar. Vai ter noite que vai ficar checando o celular de hora em hora, mesmo sabendo que não deveria.
Vai ter momento que vai esquecer tudo que aprendeu e agir exatamente do jeito antigo, como se esse vídeo nunca tivesse existido. Vai ter semana em que a ansiedade vai parecer mais forte do que toda a sua determinação. E tudo bem, mudança de padrão emocional não é linha reta ascendente, é espiral. Você avança bastante, depois escorrega um pouco, depois avança mais longe do que antes, depois escorrega de novo mais menos. O importante não é nunca errar, é perceber quando recaiu e recomeçar sem se destruir de culpa, sem se punir por dias, sem usar o erro como prova de que você não consegue. A frase que ajuda é simples: isso não foi meu melhor momento, deixa eu tentar de novo. Sem drama, sem autopunição prolongada, quantas vezes forem necessárias. Até o padrão novo ficar mais forte, mais automático, mais natural do que o antigo. E se ele só reage quando eu faço ciúme? Se ele só te dá atenção quando você provoca ciúme deliberadamente, quando você posta foto com outro cara, quando você menciona que alguém te cantou, ele não está te dando atenção de verdade. Está protegendo o território, está reagindo à ameaça percebida, não demonstrando amor genuíno. Não é conexão verdadeira, é competição, é instinto de posse. Relacionamento saudável não precisa de ciúme fabricado para funcionar, não precisa de joguinho para manter a pessoa interessada. Se a única forma de conseguir presença dele é manipulando a insegurança dele, provocando medo de te perder, você não está em relacionamento. Está em jogo de poder constante. E jogos de poder cansam todo mundo. Drenam energia, criam ressentimento, não constroem nada sólido. E se for abuso de verdade? Essa pergunta é crucial e precisa de resposta séria. Se o que você está vivendo vai além de comunicação ruim, além de atenção intermitente, além de respostas frias. Se ele te humilha ativamente, te xinga, te diminui na frente de outras pessoas, te chama de nomes que doem, se ele te ameaça, direto ou indiretamente, se ele controla onde você vai, com quem você fala, o que você veste, como você gasta seu dinheiro, quem são seus amigos. Se você tem medo dele, não medo de perdê-lo, medo físico ou emocional dele como pessoa. Então, o que eu falei nesse vídeo não se aplica. Não é problema de presença ou de chaves de comunicação. É problema de segurança. É problema que precisa de ajuda especializada. Centro de Valorização da Vida atende pelos 188, 24 horas por dia, todos os dias. Existem delegacias especializadas da mulher em praticamente todas as cidades. Existem psicólogos especializados em relacionamentos abusivos que podem te ajudar a sair com segurança. Você não precisa passar por isso sozinha. E você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Amor de verdade não destrói. Se está destruindo você, se está te diminuindo, se está te fazendo ter medo, não é amor. É outra coisa com outro nome. Deixa eu te contar de uma mulher que eu vou chamar de Luciana. Luciana tinha 48 anos e estava há 2 anos com um homem que ela descrevia como presente às vezes. Quando ele estava presente, era maravilhoso. Carinhoso, atencioso, fazia ela se sentir a mulher mais especial do mundo. Eles riam juntos, faziam planos. Ele olhava para ela de um jeito que a fazia se sentir vista, mas ele sumia por dias sem explicação. Respondia seco quando finalmente aparecia. Cancelava encontros em cima da hora com desculpas vagas. E ela ficava sempre correndo atrás, tentando entender, tentando reconquistar aquele homem presente que ela conhecia. Mandava mensagem boa noite todo dia, mesmo quando ele não respondia. Mandava mensagem bom dia, mesmo quando a resposta era um belezê que doía. Ficava disponível sempre que ele queria, mesmo quando precisava cancelar compromissos importantes para isso. Reorganizava a agenda inteira para encaixar nos horários que ele eventualmente tinha. E quanto mais ela corria, mais ele se afastava. Quanto mais ela se disponibilizava, menos ele valorizava. Era exatamente o mecanismo da dopamina e do reforço intermitente acontecendo. Ela era a água da torneira, abundante e invisível. Até que ela cansou, não de gostar dele, ela ainda gostava muito. Cansou de si mesma, cansou da mulher ansiosa, carente, grudenta que ela tinha virado nesses 2 anos. Cansou de não reconhecer a própria imagem no espelho. Cansou de checar celular compulsivamente. Cansou de interpretar cada story tentando decifrar mensagens. Cansou de perguntar para amigas o que elas achavam que significava ele ter demorado 3 horas para responder. Cansou de viver em função de notificação que não vinha. Luciana decidiu tentar diferente.
Ela começou devagar, com a primeira chave. Toda vez que ia mandar mensagem por impulso movida pela ansiedade, ela parava. Reconhecia o padrão. Soltava os ombros que estavam tensos perto das orelhas. Respirava 4, 4, 6 e perguntava para si mesma com honestidade: eu preciso mesmo mandar isso agora? Na maioria esmagadora das vezes não precisava. Era só ansiedade, querendo alívio. Era só o vício pedindo mais uma dose. Depois ela trabalhou na segunda chave. Parou de usar por favor antes de pedidos de atenção. Por favor, me responde. Virou. Prefiro falar por voz. Me liga quando puder. Por favor, não some assim. Virou. Funciona melhor com previsibilidade. Podemos combinar quando conversar? Ela estabeleceu a regra de tempo e canal. Não respondia mensagem no horário de trabalho porque estava trabalhando de verdade, não fingindo trabalhar enquanto olhava para o celular. Não ficava no celular depois das 10 da noite porque era hora de descansar, não hora de criar ansiedade. Quando ele propunha encontro vago, ela pedia confirmação específica. Confirma até às 18 horas que eu me organizo. E quando ele não confirmava no prazo, ela fazia outros planos. E realmente fazia. Ligava para a amiga que não via há meses. Ia ao cinema sozinha e descobria que era gostoso. Cozinhava algo elaborado só para si mesma. Não ficava em casa esperando migalha de última hora. Cumpria a consequência. No começo ele estranhou muito. Perguntou se ela estava diferente, se estava brava com ele, se tinha acontecido alguma coisa, se tinha conhecido outro cara. Ela não entrou em drama, usou o roteiro de 4 passos. Quando a gente combina encontro e você não confirma, eu fico frustrada porque não consigo me organizar e acabo perdendo outros programas esperando. Eu preciso de mais previsibilidade para ficar tranquila. Você consegue me avisar até às 18 horas se vai dar ou não? Ele prometeu que ia melhorar. Disse que ela tinha razão, que ia se esforçar mais. E melhorou. Por algumas semanas, confirmava no horário, aparecia quando dizia que ia aparecer, ligava em vez de só mandar mensagem. Depois, como era previsível, voltou ao padrão antigo, sumiço. Resposta fria. Cancelamento em cima da hora. E ela cumpriu a consequência de novo, não esperou, fez outros planos. Quando ele quis remarcar 2 dias depois, ela disse sem raiva na voz: sem problema o cancelamento, mas preciso saber com antecedência da próxima vez. Me fala outro dia que você tenha certeza que funciona. Ele ficou irritado. Disse que ela estava sendo fria, que não era assim antes. Ela não se desculpou, não voltou atrás, só manteve o que tinha dito. Uma coisa interessante aconteceu ao longo dos meses seguintes. Luciana parou de se importar tanto se ele ia responder ou não. Não porque tivesse parado de gostar dele, mas porque tinha voltado a gostar de si mesma. Tinha retomado hobbies que tinha abandonado quando começou a namorar ele. Pilates que ela amava. Aulas de pintura que sempre quis fazer. Leitura antes de dormir em vez de checar celular. Estava vendo amigas que tinha negligenciado durante 2 anos de obsessão por ele. Conseguia dormir a noite inteira sem acordar de madrugada para verificar se tinha mensagem. Conseguia assistir filme inteiro sem olhar para o celular no meio. Tinha se reencontrado. E quando ele percebia que ela não estava mais correndo atrás desesperadamente, quando percebia que ela tinha vida própria acontecendo, ele começou a correr. Começou a confirmar encontros com dias de antecedência. Começou a ligar em vez de só mandar mensagem. Começou a propor programas específicos em vez de deixar vago. Começou a estar realmente presente quando estavam juntos, olhando para ela em vez de para o celular. Não porque ela jogou joguinho. Não porque ela manipulou a situação para parecer inalcançável. Mas porque ela mudou de verdade. E mudança real, mudança que vem de dentro, mudança que é sobre se respeitar e não sobre conquistar o outro, é magnética. A relação deles ainda tem desafios. Luciana não está em conto de fadas. Ele ainda tem momentos de distância. Mas ela sabe o que fazer agora, sabe como se regular, sabe como comunicar, sabe como cumprir consequência. E principalmente, ela não está mais mendigando. Está em acordo. E acordo vivido, construído com clareza e consistência é muito diferente de migalha esperada na ansiedade. Agora a chave que eu guardei para o final. A chave mestra que eu semeei ao longo de todo o vídeo em pistas que agora se conectam. A ausência com acordo vale mais que presença com migalhas. Presença não é barulho, é ritmo e critério. A atenção que vale fica quando você define o mínimo e sustenta. Você para de mendigar quando escolhe o ritmo da relação, em vez de ficar à mercê do ritmo dele. Quando sustenta a consequência, mesmo quando dói. E quando se escolhe mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento,
mesmo sem ele validar suas escolhas. Atenção de verdade não se pede. Se atrai com coerência. Se atrai sendo quem você é de forma consistente. Se atrai tendo vida própria que vale a pena conhecer. Você não precisa correr atrás de quem não te vê. Não precisa implorar para existir na vida de alguém. Você precisa ser tão presente na sua própria vida, tão centrada no seu próprio valor, tão ocupada construindo coisas que importam para você, que quem quiser te ver vai ter que aparecer de verdade, não com migalha de atenção entre um compromisso e outro, com um acordo claro e consistente. Não com promessa vazia que nunca se cumpre, com presença real, verificável, que você pode contar. E se ele não puder te dar isso, se não quiser te dar isso, se não conseguir ser consistente mesmo depois de conversas claras e consequências cumpridas, você pode escolher sua própria companhia. Pode escolher a paz de não ficar checando o celular de hora em hora, esperando notificação que acalme a ansiedade. Pode escolher a tranquilidade de dormir a noite inteira sem acordar para ver se ele mandou mensagem. Pode escolher a dignidade de saber seu valor mesmo quando ele não responde, mesmo quando ele some, mesmo quando ele trata você como opção. Porque no final das contas, a atenção mais importante que existe é a que você dá para si mesma. E quando você se trata com presença verdadeira, com ritmo próprio, com critério claro, tudo muda, inclusive quem quer estar com você. Ou você percebe com clareza que prefere estar sozinha, inteira, em paz, do que acompanhada de alguém que te deixa faminta de atenção. Eu não mendigo presença, crio acordos de alma para alma. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Obrigada por confiar em mim com algo tão delicado, tão íntimo, tão difícil de admitir. Eu sei que é duro reconhecer que você estava mendigando atenção. Eu sei que dói olhar para esses padrões e se reconhecer neles. Eu sei que é desconfortável admitir que você foi aquela mulher no banheiro olhando para o celular às 11 da noite, esperando migalha de quem deveria te dar presença inteira. Mas você está aqui. Você assistiu até o fim. Você não desistiu quando ficou desconfortável. Você está querendo mudar. Você está buscando um caminho diferente. E isso já é presença. Presença contigo mesma. Presença com seu próprio crescimento. Presença com a mulher que você quer se tornar. Agora eu te peço uma coisa antes de ir. Uma coisa pequena, mas poderosa. Escolhe uma chave para praticar hoje. Só uma. Não tenta abraçar o mundo. Não tenta mudar tudo de uma vez. Uma chave. Pode ser a tríade calma toda vez que a mão for para o celular. Pode ser esperar 5 minutos antes de responder a próxima mensagem dele. Pode ser tirar o por favor antes de qualquer pedido de atenção. Pode ser encerrar a próxima conversa com elegância, no seu tempo, em vez de ficar arrastando, esperando mais migalha. Pode ser definir um horário em que você não responde mensagem de jeito nenhum. Uma chave, um gesto, hoje. Porque é no gesto pequeno, repetido com consistência, que a presença verdadeira se constrói. Não é na grande revolução. É na pequena escolha de cada dia. E você merece essa presença. Não a presença incerta, intermitente, angustiante dele. A sua própria presença. Centrada, calma, digna, segura de quem você é. E quando você tiver isso, quando você conseguir se dar essa presença primeiro, todo o resto vem junto. Ou você percebe que não precisa de quem não pode ou não quer te oferecer nem o mínimo. Até a próxima.